Fala turma, tudo bom? Eu sou o Linocley Bartowski, para quem não me conhece, né? Sejam todos bem-vindos aí. E hoje eu decidi gravar um vídeo aqui mostrando um pouco do meu operacional, né? Eu tô apenas com um contrato aqui, mas com o contrato vocês vão ver que é possível fazer uma graninha aí, né? Todos os dias, beleza? Bom, logo de cara aqui, eu quero mostrar aqui para vocês onde seria a minha entrada, né? Principal seria aqui nesse CR. Né, quando ele voltou para testar, seria onde eu ia fazer a minha entrada de compra, né? O mercado já tinha feito uma queda, eu tinha feito uma entrada antes nessa tendência de baixa, mas infelizmente tinha um felino aqui me atrapalhando, acabei ficando negativo e entrei já atrasado aqui. E o meu primeiro alvo seria nessa aí no 118, né? Nesse primeiro topo. Né? E como estava ainda no macro, estava ainda uma tendência de baixa, quando chegou nessa região aí, eu encerrei, né, essa entrada e teve alguns pontos, né, nos próprios topos, onde eu fiz algumas operações de venda, né, porque o mercado no macro ele está numa tendência de venda, então eu estava bem receoso de deixar a operação fluir. E desses pontos eu fiz algumas vendas, mas quando ele fez essa reversão aqui, logo por volta aí de 11, meio-dia, o mercado disparou, né? Quem acompanha aí, né? Hoje 9 de fevereiro de 2021, vê que o mercado disparou após essa reversão, né? Mas infelizmente a gente não tem certeza para que lado o mercado vai, então a gente vai buscando gerenciar ali da melhor forma, beleza? Então aqui eu tinha feito a minha entrada, como eu disse, um pouco mais atrasado, né? Os meus alvos seriam essa primeira linha amarela, esse segundo topo e um terceiro, e o terceiro lá em cima, naquela região onde seria a minha saída, beleza? Essa operação ela durou uns 40 minutos, então o vídeo está um pouco acelerado para a gente chegar nos finalmente, beleza? E ver o resultado. Aqui nesse momento o mercado já deu uma esticada, né? E esse primeiro topo seria o meu primeiro alvo, né? Vocês notam que de vez em quando eu dou uma conferida no dólar, né? Porque o dólar é uma moeda muito forte e às vezes ele tem uma divergência aí com o índice, né? Então eu sempre acompanho o dólar também, né? Mesmo que às vezes não é uma regra, né? De ele estar em divergência sempre, mas eu procuro sempre me orientar um pouco pelo dólar. Então aqui foi onde atingiu, né, o meu primeiro alvo. E aí eu nesse alvo eu fiquei imaginando se ele poderia estar testando esse topo, né, e poderia continuar caindo. Como eu disse, o mercado no macro ele estava numa tendência de baixa, né? Mas aí ele rompeu esse fundo, né? Eu fiz uma entradinha aí de venda, né, achando que ele fosse cair. E acabei perdendo aí esse primeiro lucro, né? E aí foi quando ele deu essa esticada, né? Vocês podem notar aí que eu estava crente que o mercado estava apenas testando esses pontos, então que ele ia cair, né? Para quem é mais experiente, né, que vai assistir esse vídeo, vai ver alguns erros, claro, que eu cometi. É por isso que eu estou revendo e mostrando aqui para vocês alguns erros, né? Porque na hora que a gente está operando, de uma certa forma, a gente fica um pouco cego, né? A gente fica tão aflito ali. Claro, é um valor insignificante, beleza, mas aqui nós estamos buscando a melhoria, né, dos nossos trades. Então aqui eu fiz uma compra aqui, apostando na alta. Como eu disse, os meus alvos eram esses.
talvez eu estava um pouco receoso por eu ter focado mais no macro, né? E eu estava meio receoso. Mas como vocês podem ver, eu já tinha traçado as linhas onde seriam os meus alvos, né? E ao final do dia o mercado buscou todos os meus topos. Então assim, se eu tivesse deixado o trader fluir, teria saído com um resultado muito melhor do que eu saí, né? Aqui ele já estava chegando no meu segundo alvo, né? Que seria... Então teve alguns momentos que eu fiz umas vendas, né, imaginando, porque às vezes quando o mercado sobe com uma intensidade e ele testa um topo, ele tende a voltar com a mesma força, né? Então aqui, como ele estava subindo sem dar nenhuma correção, então eu imaginei que um desses topos seria a correção. Foi nesse momento que ele testou esse topo, né, que seria o meu segundo alvo, testou e fez uma correção, né? E eu estava esperando, na verdade, hoje, essa alta, sim, estava esperando essa alta, mas nessa tendência que ele tocasse e caísse, né? E que eu fosse buscar novamente o fundo lá onde foi, no mínimo, a minha entrada. Aqui onde eu tracei já o meu terceiro alvo, né, que seria, por incrível que pareça, todos os alvos que eu tracei, que eu especulei, ele foi lá e buscou, né? Vocês notam que de vez em quando eu dou uma conferida no dólar para saber a direção, né? E já nesse momento aqui, que eu tava... em que eu tracei essa linha, né? Então se ele rompesse essa linha, eu ia ficar vendido, né? Eu ia fazer uma venda e ia buscar esse fundo, né? Esse fundo deixado por esse candle verde. Ele testou o topo do meu segundo alvo, né? Fez essa breve correção aí. O mercado entrou muito forte, né? Então vocês imaginam se eu tivesse deixado o trade fluir, né? Mas como eu disse, a gente não sabe realmente qual é a real direção. E a leitura que eu fiz foi no macro, né? Eu vi que o mercado estava numa tendência de baixa, mas pegou aqui, essa tendência pegou muito forte e o mercado disparou, né? Ó, notem que eu tracei aqui a linha LTB, né? E eu imaginei que ela fosse tocar nessa linha e cair, né? E eu ia buscar o fundo lá embaixo, o maior fundo, né? Pegando essa aceleração do mercado aí. Nesse momento aqui o mercado dá uma esticada para baixo, né? E eu fico bem contente. Mas quando ele toca nesse último fundo aí, eu sinto uma rejeição, né? Eu sinto uma breve rejeição. E é aí que eu finalizo, né, a minha operação, porque realmente foi aí eu confirmei que o mercado estava para alta e eu estava insistindo numa tendência que eu estava insistindo em operar numa direção onde o mercado já não estava mais, né? Então quando ele faz esse teste nesse fundo, né, e eu vejo que ele não pega ali, né, eu imaginei que ele fosse descer com muita mais força, então eu zero no dedo, né, nem atinge meu alvo, eu já zero logo no dedo. Tem alguns momentos em que eu baixo, né, o meu alvo ali, pensando que ele pode dar uma esticada muito forte, né, realmente buscar lá embaixo, né, nesses possíveis topos. Mas eu vejo que ele fica dançando muito ali, né? Ele chegou próximo ali e eu já zerei no dedo com 86 reais. Então galera, fica aí um pouco do meu operacional, né? Não foi um dos melhores, né? A minha meta é muito mais que isso.
E também teve alguns momentos ali que eu fiquei receoso, então quando você fica muito assim na dúvida, realmente é melhor não operar, né? Não foi um dos meus melhores dias, mas espero estar postando mais vídeos aí do meu operacional e compartilhando com vocês alguns conhecimentos, beleza? Então obrigado e até o próximo conteúdo.